ouvimos que grande é o Senhor. E uma inevitável pergunta é: já que Deus é grande, o que é que nós podemos fazer para torná-lo ainda maior? Nada. Nosso louvor, portanto, é apenas um reconhecimento desta grandeza. Não há como mais excelsificar, magnificar, plenificar a Deus, porque Ele já o é, de modo completo, totalmente, absolutamente perfeito. Então, quando nós cantamos "Se grande é o Senhor", nós então concluímos: grande é o Senhor, mas Ele se importa conosco. Acho que esta é a mensagem central de um canto como este. Canto que será, sem dúvida alguma, a tônica de nosso culto nesta noite. Será a ênfase, sempre, todas as canções aqui são de exaltação a esse Deus que é exaltado sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Grande é o Senhor. Para tanto, como igreja, nós nos reunimos. Queremos trazer aos irmãos algumas informações para que todos possam, bem informados, participar da vida da igreja. Quando os irmãos tomam o nosso boletim, na página 3B e 4A, nós temos uma série de meditações devocionais para cada dia da semana, sempre observando e atentando o nosso programa de leitura da Bíblia, nossa jornada de leitura da Bíblia. Vale a pena você levar esse boletim, então, e a cada dia da semana ler esse texto, orar no texto, ler essa meditação que aqui está, inspirar-se nela. E ao longo do periódico nós temos, então, outras importantes informações. Uma delas, na página 5B, é sobre essa campanha de prevenção de quedas. No dia 25 de junho, aí no boletim faltou um cinquinho no 2, não é 2 de junho que já passou, é 25, é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas de Idosos. Para tanto, teremos algumas atividades aqui na igreja, nesse mesmo dia, incluindo o almoço. Você, para participar do almoço, obviamente, por questões de organização, precisa fazer a sua devida inscrição. Os irmãos sabem, aqueles que já são idosos, aqueles que têm parentes nessa faixa etária de ouro, que esta é uma atenção muito necessária, uma prevenção muito indispensável pelas consequências que pode trazer a vida nossa como idoso ou de outras pessoas. Na quarta-feira à noite, juniores e adolescentes de nossa igreja estarão partindo para um longo acampamento. Vai de quarta-feira à noite até domingo, acho que é um dos mais longos acampamentos que temos aqui, e os pais estão muito preocupados, achando que os seus filhos têm muita saudade deles. Mas não vamos tirar os pais dessa ilusão, porque um pouquinho de ilusão não faz mal a ninguém. Mas se você não escreveu aí do seu filho, seu neto, hoje é o último dia para o fazer, porque eles embarcam então às 21 horas da quinta-feira para o sítio Juvac, em Tanguá, uma cidade um pouco depois ali de Itaboraí, para esses dias certamente muito aprazíveis, juntos pela primeira vez, adolescentes e juntos juniores, um grande grupo. Vai ser um tempo muito bom, esperamos que os irmãos também intercedam e orem para que a liderança seja inspirada, tenha discernimento e assim então permitir que tenham ali os adolescentes e os juniores um excelente tempo de aprendizado e de crescimento. Teremos no próximo sábado, aqui, no outro sábado, melhor dizendo, um casamento. E a noiva, desacompanhada do noivo, é bom ficar bem logo isso registrado, pastor Samuel vai me passar o microfone também, vem fazer um convite e eu vou justificar para você. Eu vou justificar para você. Então, ela é noiva, Fabiane, por favor, membro de nossa igreja, do Daniel Bravo, que é pastor de jovens em Volta Redonda, que por razões óbvias não pode estar aqui hoje, senão ele teria que faltar ao casamento. Ele trocou, hoje ele não veio para vir ao casamento. Então quais são os detalhes do horário para que todos possam participar? Então, boa noite. O nosso casamento vai acontecer no dia 2 de julho, daqui a 2 semanas,
às 7h30 da noite, aqui mesmo. E a gente queria convidar toda a igreja para fazer parte desse momento de celebração e vitória da nossa vida. 2 de julho, 7h30 da noite. 19h30. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bem? Leve nosso abraço ao Daniel. Quero perguntar se há entre nós alguém que nesta semana, eu hoje no segundo culto não fiz esse momento, completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Eu convido a que venham aqui para que agradeçamos a Deus por sua vida. Alguém nessa condição teve mais um aninho de vida. Parabéns para você. Parabéns. 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 E depois vocês podem vir aqui também e fazer o mesmo que eu fiz, todos os aniversários de nascimento, certo? De batismo. Por isso que o Giovana está aqui, porque não estava na lista essa semana. Nesse contexto, quero pedir, meu irmão, veja se o telefone está certo na secretaria da igreja. Eu telefonei essa semana, umas 5 ou 6 deu assim, esse telefone não existe. É o que consta aqui. Então, por favor, inclusive o seu. Por favor, então, pode ser erro da telefônica, mas confira aqui. Então, você não pode receber assim, então, pessoalmente. Não, estava errado. Alguém entendeu? Mas aqui não tem nenhuma massa. Então, procure entender, porque pessoas ligam, não sou só eu. Eu, às vezes, não consigo ligar para todo mundo, mas outras pessoas ligam e não conseguem falar. Então, procure atualizar o seu telefone. Então, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. Continuamos daqui a pouco orar, então, por vocês. Quero perguntar se há entre nós alguém que pela primeira vez participa do nosso culto. Se houver, queira ficar em pé, por favor. Se é a primeira vez que você está conosco aqui em um culto, aqui temos uma família muitíssimo bem-vinda, um banco inteiro, que bom, voltem sempre, é um prazer receber vocês aqui. Ali temos também outras pessoas, são muito bem-vindas. Bem-vinda, vai receber um abraço da Maria Helena, que está do seu lado aí. Ok? Abraçaram vocês? Muito? Não gostaram? Gostaram. Bom, porque fiquei um pouco na dúvida, né? E eu não abracei vocês, na verdade. Parabéns. 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 Vamos colocar em pé, então, irmãos, vamos orar nesse sentido. Vou pedir ao pastor Samir para que então se aproxime lá dos nossos aniversariantes, abraçando-os. Agradeço a Deus por eles, ofereça esse nosso culto ao nosso Senhor. Santo Deus, como é bom estar na sua casa, Senhor, alegres, com corações gratos, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado nossas vidas, Senhor. Nos alegramos agora com os irmãos que completam mais um ano de nascimento, também de batismo, ó Pai, e junto com eles damos graças a Ti, Deus Criador, Deus da vida, pelas maravilhas, Senhor. Vem abençoar esse próximo ano, os desafios, a saúde de cada um, a vida de cada um, seus familiares também. Damos a Ti sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda em pé, vamos repetir apenas esta parte de Eclesiastes 3:14 e depois nos assentaremos para ouvir fala e não te cales. Vamos memorizar então Eclesiastes 3:14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Eclesiastes 3:14.
Vamos fazer a leitura que está indicada no nosso programa de culto, o texto de Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Fiquemos todos de pé. Cantamos esta canção antiga com uma letra muito bonita, irreprochável, do pastor Werner Cashel, com a rima perfeita, uma melodia extraordinária. Agora vamos cantar de um outro compositor bastante contemporâneo, já esteve aqui em nossa igreja, Nelson Bumilcar, que nos convida a anunciar entre as nações a glória de Deus. Todas as terras, cantai ao Senhor.
Vamos orar, chamar a irmã Dancílio Zilek para vir aqui e dirigir ao Senhor esta palavra, resumindo esse nosso sentimento, a motivação do nosso louvor por tudo aquilo que Deus é, tem sido, será para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, nosso Deus, porque Tu és grande, Tu és majestoso, e diante de Ti nós nos curvamos, porque nós não somos nada. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos salvou, Sim. O Senhor nos acompanha dia a dia, Sim. Só Tu és Deus. Sim. E nós nos curvamos diante do Senhor nesta hora, para Te prestar este culto, que só o Senhor merece e mais ninguém. Sim, Senhor. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações e aceita este culto que nós fazemos do fundo do nosso coração para o Senhor. E ajuda-nos a vivermos na Tua presença, de maneira que Te dê alegria todos os dias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos todos podem, por favor, se assentar. Nós teremos agora um conjunto de momentos, começando então com o momento de entrega de nossos dízimos e de nossas ofertas. Hoje pela manhã, tivemos aqui nos 2 cultos e após o segundo culto, um momento muito alvissareiro. Quando a ideia do novo templo que estamos esperando em Deus construir também para o louvor do nosso Deus, se tornou um pouco mais visível, sensível a todos os presentes. Então, durante os 2 cultos, ao final deles aqui nesse santuário, nós mostramos imagens do estado em que se encontra o projeto nesse momento. E depois no salão ala, nosso salão térreo, nós mostramos essas mesmas imagens agora animadas, e houve a possibilidade de o fazimento de perguntas e de oferecimento de sugestões. E nossa palavra foi para que cada um de nós ore pelo novo templo, contribua financeiramente para o novo templo e dê sugestões e ideias. E todas foram muito apreciadas. Nós temos grandes desafios pela frente. Vamos construir, na verdade, um campus da igreja. Esse campus inclui a atual propriedade, inclui a nova propriedade. O que vamos colocar lá, o que vamos colocar aqui? Por exemplo, um dos participantes no culto da manhã, que é médico, mencionou a necessidade de o posto médico não estar aqui neste lugar, mas estar no outro lugar, onde as demandas serão maiores. Mas será que não teremos que ter também um outro pequeno aqui? Então nós estamos naquela fase de definir o projeto maior e depois definir os projetos menores, de acústica, elétrica, e esses aspectos dos serviços da área de adoração, da área de oração, da área de crescimento, da área de ação social ou justiça, da área de proclamação, da área de missões, da área de amizade. Todas essas áreas devem ser e têm que ser contempladas nesse novo campus nosso. Mas para tanto, meus irmãos, quem é capaz? Nós precisamos que Deus nos capacite, porque não estamos pensando num templo para 5 anos, para as nossas atuais necessidades. Estamos pensando num, se Deus assim permitir, para 40, 50 anos, quando alguns de nós aqui não estaremos mais. Estarão nossos filhos ou os nossos netos com as suas necessidades na dinâmica mutacional do mundo. Só Deus para nos orientar, para fazermos algo que de fato tem o desenho feito por Deus. Pedimos as orações todos os dias de cada um dos nossos irmãos. Vamos agora então ao som dessa música que não será cantada pela congregação, mas ouvida, música bastante conhecida, um arranjo também especial para essa orquestra. Enquanto nós ouvimos Tudo Entregarei. Pense nisso, entregar não somente parte dos seus recursos que a Deus pertencem, mas entregar a sua vida, os seus talentos, os seus dons, aquilo que você sabe fazer, colocar ao serviço. Porque na igreja, meus irmãos, nós temos pessoas pagas, mas a maioria é voluntária. Todos esses irmãos aqui, por exemplo, são voluntários.
pagam para tocar, não é isso? Que vem aos ensaios, se locomove, alguns instrumentos são meio pesadinhos para carregar, não é? E aqui estão. E outras áreas da vida, você pode nos ajudar, pode participar então aqui conosco dessa igreja. Assim então vamos trazer agora então, ao som desta canção, Tudo Entregarei, a sua contribuição, a nossa oferta, o nosso dízimo, aquilo que nós separamos para entregar ao nosso Deus. Agora esta é a hora, o momento da fidelidade. Na última quinta-feira, no ensaio do coro masculino, o coro fez uma homenagem ao pastor, porque uma semana atrás, daquela quinta-feira, no dia 9, ele tinha completado mais um ano de vida. Está quase me pegando, hein? Falta pouco. E naquela oportunidade, o pastor Maurício leu um texto que eu pedi a ele para repetir esse texto aqui, que achei muito interessante. Está lá em 2 Reis, capítulo 4,
versículos 8 e 9, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Eu acho que ser santo homem de Deus é algo que todos nós devemos buscar ser, né? Eu acho que esse é um anseio também seu, de Israel. E nós queremos, como igreja, homenageá-lo pelo seu aniversário. No dia do pastor, você não estava aqui também, né? Onde os pastores presentes foram homenageados. Mas queria dizer que essa igreja o ama e que nós rogamos a Deus que esse alvo de ser um santo homem de Deus seja seu e de toda a igreja. Queria que você viesse aqui. Todo aniversário tem que ter uma lembrança, não é isso? Então, pedi que o Fred venha aqui trazer uma lembrança dessa cor. Lógico. Falta aqui devia ser uma cruz de malta, para botar aqui, né? Aí então o pastor Maurício ia babar de alegria. Ah, mas dentro é a cor legal. São as cores realmente que valem a pena. Aqui, ó. Vou só mostrar um pouquinho da cor, ó, não é? E todo aniversário tem que ter um bolo também. Então toda a igreja está convidada após o culto descer ao Salão Allen para nós comermos um pedaço de bolo e podermos então lá cantar o parabéns. Mas agora nós vamos orar, pedir que a igreja fique de pé. Eu vou pedir que a Fafá, que está nos visitando hoje, está voltando para sua terra natal, Goiânia, está aqui com o Marcos, que por muito tempo esteve aqui conosco, vem aqui. Aí o pessoal que não tiver há muito tempo mata a saudade, né? Isso não estava no script, né? Fafá é Ana Flávia, tá? E que você ore, tá certo? Pedindo que Deus continue abençoando a nossa igreja, que, como dizia o pastor Elcio, uma vez itacurucense, sempre itacurucense. Você vai voltar para a tua terra natal, para a tua igreja lá onde você começou, mas Itacuruçá vai ficar sempre no teu coração. Então ore pela vida do nosso pastor e da nossa igreja também. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa noite em que estamos aqui reunidos como filhos teus, Senhor, como ovelhas tuas, para te adorar e te louvar. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos agradecer por pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, e te rogamos pela vida do pastor Israel. Nós sabemos como ele é querido aqui, Senhor, como ele é respeitado como pastor deste rebanho. E nós te rogamos as suas grandes e infinitas misericórdias, Senhor, sobre a vida dele. Amém. E da sua família. Amém. Porque ser um homem, Senhor, já não é difícil, já não é fácil. E ser um homem santo, Senhor, que deseja de fato isso, é muito difícil. E só a sua misericórdia mesmo, para que nós consigamos, Senhor, chegar um pouquinho perto. Então, que o Senhor derrame sobre ele as suas mais ricas bênçãos. Amém. E que essa igreja, Senhor, seja sempre guardada e guiada por Ti, para que muitos mais dias como esse, Senhor, possamos viver aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso fazer uma complementação. No dia 9 também completou aniversário a esposa do pastor Israel, a irmã Rita, e que todos também como igreja estejamos orando pela vida da família, do pastor Israel, da Rita e da Raquel. Muito obrigado. Os irmãos então podem, por favor, se assentar.
Quero então agradecer esta homenagem que me é feita, dizer aos irmãos que conto com as orações de todos, de todas, para que esse propósito na minha vida, que eu sei também ser o seu, se realize, para que sejamos homens e mulheres de Deus. No caso, a mulher disso nem acrescentou um adjetivo, um exagero, uma hipérbole, porque além de ser homem de Deus, era um santo homem de Deus. Você também deve ter como alvo este objetivo, ser uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. É uma caminhada que nós vamos alcançando dia após dia, por causa, e tão somente por causa da graça de Jesus. Mérito algum há em nós, mas em Deus nós podemos fazer proezas. Deus nos abençoe. Por falar em proezas, hoje essa proeza é o completamento do 5º aniversário da orquestra de nossa igreja. Aqui, a maioria desses irmãos aqui, músicos, pertence à nossa igreja. Outros são de outras igrejas que vêm participar conosco. Alguns são alvos também de nossa gratidão, os que são da igreja, os que não são da igreja. Essa orquestra tão incipiente em termos de tempo, já nos coloca um problema de lugar para se reunir. Mas daqui a alguns anos, se Deus quiser, essa orquestra pode aumentar de tamanho mais uns 40%, que caberá no novo santuário. Se dobrar, também não vai caber. É um bom problema. Os espaços são limitados. Eu quero dar a palavra, então, a componentes da orquestra para um momento, então, e depois vamos orar por esse tempo aqui, essa alegria que temos tido de podermos contar uma vez por mês com esta orquestra aqui em nossa igreja. Irmã Helena Ackermann, primeiramente, então. Boa noite, irmãos. Hoje o nosso coração está repleto de alegria. A gente comemora mais um ano da existência da orquestra da Igreja Batista Itacuruçá, nossa Itorquestra. E nós agradecemos a Deus profundamente pela oportunidade de o louvarmos. A Deus é única e exclusivamente a nossa gratidão e o nosso louvor. E por isso a Cíntia vai trazer umas palavras para a gente. Todos os sons da natureza são vozes para reconhecer a grandeza e a majestade divinas presentes na história, disse um estudioso bíblico. Assim também dizemos nós, todas as nossas notas entoadas são nossas melodias para reconhecer a grandeza e a majestade de Deus presente na história da Igreja Batista Itacuruçá. Essa tem sido a nossa missão nos últimos 5 anos, fazer de cada dedilhar, cada soprar, a exclusiva arte de louvar ao Deus que está na música, mas a ultrapassa. Ultrapassa de tal maneira que invade e preenche as nossas almas por meio dela. Sim, Deus se utiliza da música para nos ensinar. Numa orquestra, cada instrumento tem um som peculiar e uma singular importância, mas é preciso esforço para extrair o melhor das diferenças e criar uma polifonia harmoniosa, agradável aos nossos ouvidos. Cada um tem a hora certa de tocar e também de calar. Tudo isso sob o comando da batuta do regente. Esse esforço aprendemos por sermos também igreja. Aproveitar a beleza da nossa singularidade e encontrar o nosso tom, para que possamos entoar a sinfonia nascida no coração do nosso Maestro Maior. Essa perfeita sincronia nos fará alcançar a excelência como povo de Deus. Portanto, fazer parte da Itorquestra é viver o milagre divino de ver simples dedos, mãos, pulmões e bocas humanas dando vida a cada instrumento musical para, juntamente com a congregação, seguir sempre louvando. Paulo, certa vez, disse em sua carta à igreja de Corinto que, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Sabemos que estamos diante de uma grande responsabilidade, mas isso não nos assusta,
porque de modo singular Deus nos chama para o trabalho e também nos possibilita a exercê-lo além das nossas limitações. Afinal, confiamos no Deus da música, que tem estado sempre conosco. Por meio deste ministério, Deus tem nos transformado, tem nos confortado e tem nos permitido nos achegar mais intimamente a Ele. Esses são motivos para a nossa gratidão. Nosso desejo é aprimorar a qualidade musical, a comunhão, a santidade e sermos usados para alcançar cada vez mais corações sedentos. Ita Orquestra, ainda menina, deseja crescer, mas quer se manter sempre criança, para que ofereça a Deus o perfeito louvor. Amém. E como hoje é a noite dos agradecimentos e das homenagens, a gente quer prestar uma homenagem, um agradecimento a uma pessoa que eu não preciso dizer o nome, porque se ela soubesse dessa segunda parte, ela nos teria proibido terminantemente de qualquer coisa. Com certeza. Ela não ia deixar nem a Cíntia falar nada. Então eu queria chamar a Juliana, ela também vai falar algumas palavrinhas. Boa noite, gente. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, esse versículo está em Isaías e está em Coríntios. Fala assim: o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhum olho viu e que nunca jamais penetrou no coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus não tivesse abençoado tanto a vida da Tamara, se Deus não tivesse tido planos tão maravilhosos para a vida dela, a gente nunca teria chegado aqui. Os planos de Deus são tão perfeitos, que antes mesmo da Tamara nascer, Deus já tinha preparado esse ministério dela ser uma pianista. Só para vocês saberem, quando a mãe dela era menininha, ela morava em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e um pastor, um missionário, foi na casa dela e escolheu ela entre várias meninas para aprender a tocar piano. Entre várias meninas, a mãe da Tamara foi escolhida para tocar piano por um missionário americano, se eu não me engano. Aí nem preciso dizer, né? Aí o piano entrou para a história da família. Aí essa bela moça casou com um militar muito gente boa. E eles casaram e compraram um piano. E o piano, então, ficou realmente para a história da família. Tiveram 4 filhas. E uma dessas filhas foi a Tamara, que não está olhando para mim. Ah, tá sim. Foi a Tamara, que se apaixonou pelo piano, apaixonada por Jesus Cristo acima de tudo, e apaixonada pela música, e virou essa pianista excelente que ela é hoje. Graças a Deus por isso. E hoje vocês veem, né, ela tocando órgão. E quando ela era adolescente, o pastor Elcio chamou ela para aprender órgão, para tocar apenas na igreja. Porque a Tamara é pianista, mas ela também toca órgão para louvar a Deus. E eu fico muito feliz porque toda a técnica que é feita aqui, toda a estética, não é para os seres humanos, não é para a gente ficar falando, que música bonita. Todo esse esforço que ela faz, os próprios arranjos que ela faz, tudo isso é para agradar a Deus. E eu sei que ela deve estar odiando isso agora, porque ela odeia quando a gente faz homenagem para ela, porque justamente ela quer agradar apenas a Deus. Mas essa homenagem, acima de tudo, é para Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. E nada nem ninguém pode acabar com os planos de Deus. Nenhum ser humano pode frustrar os planos de Deus, porque o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu e que nunca jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, creia nisso, porque Deus tem planos grandes para todo mundo. E nada pode acabar com esses planos, igual Ele teve planos maravilhosos para a vida da Tamara. Tamara, eu quero chamar você aqui, por favor. Eu quero chamar a Flavinha também, que vai presentear ela. Enquanto é chegada aqui a pessoa com o presente, também quero aproveitar esse momento, que é raro, e dizer algumas palavras também sobre o ministério da irmã Tamara. Já há muito tempo ela vem se dedicando ao ministério dessa igreja de modo voluntário,
Ela tem outras atividades profissionais no campo artístico, acadêmico e cultural em nossa cidade, sobre o qual não faz nenhuma menção aqui. Nós temos que adivinhar e descobrir que ela vai tocar em tal lugar, porque ela não avisa, não ficamos sabendo, a não ser se estivermos em dia com a sintonia. E tem ela uma percepção muito aguda e clara, própria do que é o louvor a Deus, que eu vou só ilustrar com um aspecto. Quando nós compramos este órgão aqui hoje, tão bem comandado pelo Eugênio Gal, nós pedimos: Tamara, um dia dê um concerto neste órgão para que todos o conheçam. Alguém assistiu a esse concerto algum dia? Não. Ela não disse não, mas também não fez. Porque é a visão dela. Igreja, na visão da Tamara, não é lugar de concerto. É lugar de louvar a Deus. Então, tudo isso é uma filosofia, vamos chamar assim, que tem estado presente na vida dela e, por extensão, na vida desta igreja. Eu sou, então, muito grato a Deus, Tamara, por você aqui na nossa igreja. Então, hoje exageramos, falamos tudo que tínhamos que falar, agora temos mais um ano para inventar outras coisas para fazer. Vamos, então, ficar em pé, vamos agradecer. Você quer falar? Você quer dizer algumas palavras? Mas eu garanto aos irmãos que ela fala. Obrigado a Deus por esta orquestra, por todos os seus componentes. Obrigado a Deus pela Tamara, os demais que ajudam a ela na liderança, na organização. Obrigado a Deus por esta orquestra. Como foi muito bem aqui destacado, cada dedilhar e cada soprar é dedicado ao Senhor. E permita, Senhor, que essa orquestra possa ainda te louvar aqui e em outros lugares por muito tempo. Capacita a Tamara e capacite a cada participante dessa orquestra. É isso que nós te pedimos. Mas agora, Senhor, receba a nossa gratidão. Gratidão pela ideia da orquestra, gratidão pela dedicação à orquestra, gratidão pelo tempo que cada um dedica, pelo conhecimento no qual cada um se aperfeiçoa, para que nós possamos participar de um culto como este e tantos outros a cada mês. Obrigado a Deus por essa orquestra. Abençoa, ó Deus, nós te rogamos em nome de Jesus. Todos podem, então, por favor, se assentar. Temos buscado aqui em nossa igreja, até mesmo em parceria com a Tamara, sempre preparar cultos que congreguem estilos, sejam eles do canto, sejam eles do instrumento, sempre procurando também fazer um culto que busque atender às nossas necessidades como aqueles que cultuam a Deus. Um culto, ele é teocêntrico, mas ele também é antropocêntrico. Teocêntrico porque o seu alvo é Deus, mas é antropocêntrico porque ele é prestado por nós. E nós acabamos, mesmo que queiramos tão somente exaltar a Deus, colocando as nossas necessidades. Temos então necessidade de agradecer, já o fizemos, mas temos também de pedir. Essa canção que aí está, de dois autores brasileiros contemporâneos, diz no seu refrão: ó Senhor, vem me dirigir, com fervor eu quero te seguir, para hoje sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Enquanto nós cantamos, quem sabe você tenha no coração um motivo para levar a Deus, uma preocupação sua, de alguém da sua família, de alguém que você conheça, de alguém que lhe pediu oração, como o senhor Álvaro Fernandes, pai da Cristina, sogro do Denis Ruiz, que participam aqui de nossa igreja, e assim um outro participante aqui de nossa igreja passou mal hoje de noite, está hospitalizado, esposo da Estela, vamos também interceder, Ricardo, por ele. Então você poderá se colocar em pé durante esse canto, em seguida nós vamos então
orar. Vamos ter agora então 2 momentos de oração. Para o primeiro momento eu convido nosso irmão Fábio Guiar Lisboa, que vem aqui ao meu lado. E para o segundo momento, nosso irmão Ângelo Correia, que virá aqui também para uma oração que eu vou indicar de que natureza é. Irmão Fábio então vai agora aqui ao meu lado orar a Deus por todos os irmãos, por esses motivos que mencionei, Álvaro, Ricardo, todos esses se encontram aqui nesse instante, nossa oração de intercessão ao nosso Deus. Senhor, estamos aqui nesta noite para, acima de tudo, te louvar e te agradecer pelos benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós, Pai. Nós somos muito gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas nesse momento nós queremos suplicar ao Senhor por aquelas questões que têm tirado a paz de muitos dos que estão aqui, de muitos dos que nos acompanham à distância, por aquelas questões que têm nos trazido preocupação, aquelas questões que têm nos trazido temor. Nós sabemos que Tu és um Deus presente, Pai,
em todas as circunstâncias da nossa vida. Sim, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor caminhe ao nosso lado, nos dando forças, nos dando paciência, nos dando esperança de que iremos encontrar uma saída para essas circunstâncias adversas. Sim, ó Deus. Abençoa aqueles que têm enfrentado dificuldades na área da saúde, Pai, aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade no aspecto profissional, ou em qualquer outra área familiar, Pai, dos relacionamentos, que o Senhor possa dar sabedoria, possa dar paz, para que possamos enfrentar todas essas dificuldades. Abençoe-nos como igreja, Pai, para que nós possamos ser a Tua mão presente na vida de cada pessoa que necessita, Pai, ser ajudado por Ti, que necessita ser apoiado, que nós possamos ser esse apoio, que o Senhor toque os nossos corações para que nós possamos fazer diferença. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque temos o privilégio de estar na Tua presença, Pai, para poder agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque nós não somos merecedores de nada, mas por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, é que nós podemos estar aqui nesta noite para Te agradecer, para Te louvar e nos alegrar, Pai, com os Teus benefícios e com Tuas ações nas nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar agora o hino 249, Como Agradecer. Eu convido que todos se ponham em pé. E após esse canto, nosso irmão Ângelo Correia virá aqui então e vai dar graças a Deus, não somente pela orquestra, por aquilo que você já recebeu, que nós temos recebido como igreja, como pessoas, como famílias. Será um tempo também de você, enquanto cantamos, recordar um pouquinho, às vezes que já participou conosco aqui na igreja, dessa orquestra ou em outros contextos, da sua própria vida, aquelas coisas que você pediu e recebeu. É uma hora então de gratidão. Vamos cantar então como agradecer e depois então orar. Deus, querido Pai Celestial, aqui nos encontramos, Senhor, graças a Ti, Senhor, pelas muitas bênçãos que Tu nos tem dado, Senhor. Ó Deus, receba a nossa gratidão do profundo dos nossos corações. Senhor, Tu sabes como somos gratos a Ti pela vida, pela saúde, por muitos bens e benefícios que nos tem dado, Senhor. Senhor, agradecemos essa igreja, Senhor. Agradecemos a vida do pastor Israel. Agradecemos, Senhor Deus, essa orquestra. Senhor, temos muito que agradecer. Receba a nossa gratidão. É o que nós fazemos, Senhor,
do profundo, mais uma vez, do nosso coração, Senhor. É em nome de Jesus que rogamos. Amém. Senhor. Todos os irmãos podem se assentar. Irmão Ângelo, quantos anos os irmãos têm aqui em nossa igreja? Você é que lembra, né? Desde 1947. Depois saí, voltei. Mas dá mais ou menos uns 50 e poucos anos, 60 anos. Ele é aquele moço... Como é que você usou o termo, Juliana? Gente boa, que a Juliana, a neta dele, falou. Tudo em casa, um nepotismo total. Obrigado. Ele é o pai, então, da nossa regente. Eu sei que há pessoas aqui que militam, que participam desta igreja ou de outra igreja há muito tempo. A mensagem não é essa que está aí. Na quinta-feira pretérita, anterior à última, melhor, na sexta-feira, corrigindo no sábado, no outro sábado, realmente geografia, eu tenho tudo de geografia, cronologia, sobretudo. Essa orquestra cantou lá na segunda igreja batista do Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, completando aquela igreja 110 anos. E o culto se concluiu com essa música, Igreja Presente. Uma música já conhecida. Desde então essa música tem ficado na minha mente, eu acordo com ela, pensando nela, mas eu não dei atenção a ela. Mas hoje de manhã, enquanto pregava as mensagens da manhã, eu disse, eu não vou pregar o que eu preparei, eu vou pregar sobre igreja. Mas qual o texto? Só sabia que ia pregar sobre igreja. E à tarde, então, eu pude meditar sobre um dos textos que quero compartilhar com os irmãos, para que juntos nós façamos uma reflexão sobre igreja. Nós temos esse microfone aqui, temos também na galeria, e eu quero fazer com os irmãos um exercício. Primeiramente eu quero perguntar, é só um levantar de mãos, quanto ao tempo que os irmãos têm de igreja, de participação efetiva, não só nesta igreja, mas numa igreja. E quando eu falo isso, não estou valorizando quem tem mais tempo do que quem tem menos tempo, apenas nos situando em nosso diálogo, porque evidentemente aquela pessoa que tem mais tempo tem mais experiências para compartilhar, positivas ou negativas, acerca de igreja. Então a minha pergunta tem esse sentido, não é uma valorização dos antigos em prejuízo dos novos, e nem o contrário, é apenas para nos situarmos. Então eu pergunto, quem aqui participa da vida de igreja desta ou de outra há 50 anos? Temos um excelente grupo que poderia nos ministrar um seminário sobre o que é a igreja. Muito obrigado. Quantos participam há 40 anos? Façam suas contas. Temos também um grupo expressivo. Quantos participam há pelo menos 20 anos? Os 40 e 50 também levantem a mão, estão incluídos, evidentemente. Quantos participam há 10 anos pelo menos? Muito bem. Quantos participam há 5 anos? E quantos participam apenas neste ano de 2011, efetivamente, de uma igreja? Temos também um bom grupo. Então, a pergunta primeira, e o microfone será disponibilizado para responder, caso queira, na galeria, inclusive. Só peço, claro, que quem for fazer o que o faça de modo sucinto, por razões evidentes. Digamos que você esteja num ônibus, a pessoa identifique, ela lhe pergunte, me diz aí, numa frase, o que é para você uma igreja? Essa é a pergunta. Que frase de imediato você responderia, que vem logo sem elaborar muito a sua mente? O que é uma igreja? Quem gostaria de responder, só levantar o braço que o microfone vai lhe chegar então à mão ou na galeria, pode usar lá o microfone que está lá disposto para tanto. Ok? Vamos ouvir então aqui a nossa esquerda. Fique em pé, por favor, que facilita o Kim e os demais câmeras. A comunhão entre as pessoas dentro da igreja. Então não seria o prédio nem nada. Seria sim o relacionamento que nós temos um ao outro.
Então, duas palavras você usou, relacionamento e comunhão. Prédio é meramente uma circunstância. Entendi bem? Ok. Mas quem quer se manifestar numa palavra tão sucinta e clara como esta, sobre igreja? O que é isto, igreja? Reunião dos filhos de Deus. Reunião dos filhos e filhas de Deus. Lá atrás. O lugar onde eu encontrei paz. Um lugar onde encontrei paz. Muito bem. Quem mais? Lugar de paz, reunião, comunhão. Quem mais? Aqui. Um lugar onde eu aprendo sobre Deus. Um lugar onde eu aprendo sobre Deus. Sim. É um local que nos atrai cada vez que nos aproximamos dela, para não só conhecer nossos irmãos, mas ouvirmos a palavra de Deus e sairmos daqui restabelecidos espiritualmente. Conhecimento, relacionamento, restabelecimento, crescimento espiritual. Sim. É o local onde o Espírito Santo habita, ou seja, o nosso próprio corpo. É um lugar onde o Espírito Santo habita, vale dizer, o nosso próprio corpo. Quem mais? Da orquestra que quer falar também tem oportunidade. Vocês não só tocam, vocês também pensam e falam. Quem mais? É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Quem mais quer se... Sim, Jorge. Foi onde eu transformei minha vida. Foi onde eu transformei a minha vida. Fala, jovem mãe. Família que Deus escolheu para mim. Família que ela escolheu para mim, que Deus escolheu para mim. Ok? Sim, Tereza. Onde nós praticamos o amor. Onde nós praticamos o amor. Obrigado. Quem mais quer? A pergunta foi se uma pessoa na rua me perguntasse o que é a igreja, né? Lugar de adorar a Deus. Lugar de? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Mas quem? Sim. É o lugar onde vamos adorar a Deus, é o que eu ia falar. Tá bem, tá ótimo. Isso é comunhão de pensamento. Casa de oração. Casa de oração. Muito bem. Quem mais quer se manifestar? Pastor? Sim. Eu diria que era o Hospital da Alma, mas depois eu lembrei. A Academia da Alma. Tá bem, muito obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas nos perguntam, a menos que não nos revelemos. Que ninguém saiba que somos da igreja. Ninguém perguntará. Mas se nós nos revelarmos, vamos perguntar. Estou vendo uma mãozinha ali. Isso, pode falar. Resumidamente, a Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos. Eu quero acrescentar lugar de adoração, mas também de serviço. Lugar de serviço, ao próximo, ao outro. Sim, lá atrás temos mais alguém. A igreja é um lugar onde eu marquei o encontro com Deus. Um lugar onde eu aqui me encontro com Deus. Encontro com Deus na igreja. Muito bem, muito obrigado. Irmã Marileia. Congregação de servos e discípulos de Jesus. Congregação de servos e discípulos de Jesus. Certamente, meus irmãos, alguma dessas respostas exigiriam explicação. Uma legenda. Porque algumas delas foram um pouco voltadas para a nossa própria dinâmica, a nossa própria realidade. Eu quero ler para os irmãos, então, um texto e vamos pensar algumas coisas sobre igreja. O tema é Igreja Presente. O texto está em Efésios 5, 25 a 27. É um texto do casamento. Se lembram desse texto? Bem conhecido. Em que o apóstolo Paulo fala sobre os deveres dos maridos e deveres das mulheres. E em meio a esses deveres, no verso 25, parte B, o apóstolo Paulo então nos fala sobre a igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher, vírgula. Isso ficou entre parênteses nessa noite. Vamos então agora à parte substancial do pensamento de Paulo sobre a igreja, a sua natureza. E eu quero lhe perguntar se isso é verdade. Se é isso que você vê. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que o apóstolo Paulo está falando? Penso que isso demanda de nós, então, uma reflexão, uma meditação sobre a igreja. E nos suscita um olhar sobre a nossa prática enquanto igreja.
Quando eu falo nossa prática, não me refiro tão somente a esta nossa igreja, mas à igreja. Se nós saíssemos pela rua e perguntássemos o que vem à mente com a palavra igreja, não seriam essas respostas. Os irmãos se lembram de um e-mail que circulou fortemente, de um artigo escrito pelo jornalista ateu L. Schwartzman, da Folha de São Paulo, com o seguinte título: "Vou ali fundar uma igreja e já volto". Mais ou menos essa é a ideia. Igreja é um lugar que algumas pessoas abrem para ganhar dinheiro. Esta é a imagem. Recentemente houve aqui uma celebração de bodas e o visitante que veio disse que gostou muito, que o pastor não falou de igreja, desculpe, não falou de dinheiro. Que no imaginário, infelizmente, não sem razão, temos que ser muito francos a esse respeito, das pessoas, igreja é igual levantamento de recursos, é igual a negócio, é igual a dinheiro. Infelizmente, repito, no metrô não ouviríamos essas lindas respostas, corretíssimas respostas, ouviríamos outras respostas que não se encaixam de jeito nenhum nessa imagem que o apóstolo Paulo fala da igreja, de igreja gloriosa, sem mancha, sem defeito, santa, inculpável. Num contexto mais interno, tem havido, de certo modo, um debate no meio dos pastores sobre a maneira como uma igreja deve ser administrada. E defendem alguns que a igreja deve ser administrada como uma empresa, com todas as características de uma empresa, tanto de admissão quanto de demissão, e todos os elementos envolvidos ligados a uma empresa. O que levou um pastor, John Piper, a escrever um belo artigo com o seguinte título: "Irmão, nós não somos profissionais". Mas, sem dúvida, esta preocupação, essa discussão tem a ver, às vezes, com rumos que a igreja, em qualquer tempo, leva ou pode levar. No final da década passada, 2008 para cá, tem saído muitos livros, porque o número de pessoas desigrejadas também cresceu muito. Para os irmãos terem uma ideia, só entre os batistas, o IBGE, eu não tenho o levantamento deste último censo, do anterior, nas projeções que o IBGE fazia, indicava para os batistas 3,5 milhões de batistas. Mas o rol das igrejas, juntando as várias confissões batistas, não é superior a 1,5 milhão. Se os números podem ser coordenados, indica isto que há um bom número de batistas que não participam mais das igrejas, mas se declaram ainda batistas. De certo modo, nós, como igrejas, também estamos contribuindo para que esse número aconteça e essa realidade existe. Podemos pensar numa outra dimensão. Uma igreja, às vezes, serva do dinheiro, uma igreja gerida como uma empresa e, às vezes, também uma igreja escrava da tradição. É sempre bom a orquestra, todos os participantes da igreja em quaisquer níveis, professores, alunos, voluntários, que nós sempre respondamos à seguinte pergunta: por que é que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Pode ser que algumas coisas que nós fazemos, nós não devemos fazer mais. Porque nós não devemos fazer uma coisa tão somente porque nós fazemos, mas fazer algo que vale a pena e que de fato tem sentido e aplicação no cumprimento do ministério da igreja. O texto do apóstolo Paulo nos diz então que a igreja tem uma natureza. A igreja é o fruto do amor de Jesus.
O texto é bem preciso, é bem claro a esse respeito, quando diz que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. A igreja não é uma organização social apenas, embora o seja. A igreja é o resultado, é o fruto, é a primícia, é a concretização do amor de Jesus. Quando ele anunciou o surgimento da igreja, lemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele disse que fundaria a sua igreja. E quando o Espírito Santo veio, Atos 2, em Jerusalém, naquilo que depois ficou chamado como Pentecostes, essa igreja foi fundada. Mas essa igreja só é possível por causa do amor de Jesus manifesto na cruz. E nós não podemos de modo algum esquecer disso. A igreja existe a partir da morte e da ressurreição de Jesus. O poder da igreja é o poder de Jesus. Eu estou sendo enfático porque às vezes nós nos esquecemos. Mas ainda, a igreja tem uma missão. E o apóstolo Paulo nos apresenta então o que é que uma igreja deve ser. Primeiro, ela deve ser gloriosa. Eu me pus a pensar, o que vem a ser uma igreja gloriosa? É uma igreja que tem glória. Mas qual é a glória da igreja? É Jesus Cristo. Ou seja, a quem damos glória, cantamos agora há pouco, a Jesus Cristo. Uma igreja gloriosa, portanto, não é uma igreja bonita, não é uma igreja atraente, não, é uma igreja que dá glória a Jesus. E se eu pudesse dizer, eu usaria uma frase que eu acho tão necessária nesse mundo: a igreja é gloriosa na medida em que ela, através da evangelização, enche o mundo da glória de Deus. Meus irmãos, eu não sou a favor de símbolos religiosos em lugares oficiais. Não é isso que eu estou preconizando. Estou dizendo apenas que quando saímos pelas ruas de nossa cidade, de quaisquer cidades ocidentais, nós não vemos a presença de Deus. Nós excluímos a presença de Deus. Diz a Bíblia, Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Um autor, João Calvino, disse que o mundo é o teatro da glória de Deus. Quem é que mostra a glória de Deus? A igreja. Eu posso dizer então que se o mundo não reflete essa glória de Deus, é porque a igreja não a tem refletido. É uma tremenda responsabilidade, porque todo o ministério de Deus, diz Paulo aos Efésios em outro lugar, foi confiado à igreja. Há 80 passagens no Novo Testamento sobre a igreja, e o peso que sobre ela recai, isso nos inclui, é um peso enorme, mas por ser enorme não devemos nos afastar dele, mas buscar atendê-lo e buscar segui-lo. Tem você contribuído para encher o mundo da ideia de Deus, para impregnar o mundo com o cheiro de Deus, para trazer ao mundo a fumaça de Deus? Diz o apóstolo Paulo ainda que a igreja deve ser, além de gloriosa, deve ser santa. Está falando de quem o apóstolo Paulo? De nós? E aqui reside talvez uma grande dificuldade que fazem com que cresçam essas pessoas desigrejadas. É o não entendimento da santidade da igreja. Não quer dizer que na igreja esta ou outra não existam pessoas cheias de pecado, como eu. Não é nesse sentido de santidade. Porque a Bíblia diz que nós somos imperfeitos, por definição. Nenhum de nós é santo. Deus olhou e não viu nenhum. Olha para nós e não vê santo algum. Mas Ele nos santifica. O santo não é aquele que é santo.
Na verdade, o santo é aquele que, chamado para ser santo, aceita o convite divino à santidade e se põe no caminho da santidade. Este é o meu caminho, este é o seu caminho. Se esse for o meu caminho, esse for o seu caminho, então nós somos santos. Mas se não for, e às vezes não somos, nós não somos santos. Mas ainda, Paulo diz que essa igreja tem que ser sem defeito ou sem mácula, sem mancha, nem ruga ou coisa alguma, inculpável. Nós ouvimos muitas vezes de não cristãos a seguinte afirmativa: os cristãos põem sobre si um peso muito alto. Não. Os cristãos não põem sobre si pesos elevados. Esse peso ou esses pesos são colocados pela palavra de Deus. Ser cristão não é viver pelo mínimo. Até podemos estar no mínimo, mas ser cristão é viver pelo máximo. O que é comum no nosso mundo? Se é uma prática que não pode ser condenada, nós admitimos como legal. Ouvimos, já que não temos como controlar o tráfico de drogas, vamos oficializá-lo. É a lei do menor esforço. Já que eu não posso não pecar, eu então vou pecar. Não. O que o apóstolo Paulo nos lembra, à luz de todo o conjunto da palavra de Deus, que a nossa tarefa é a tarefa de ser igual a Jesus. E Jesus não pecou. Era o Cordeiro sem defeito. E podemos fazer uma comparação que o mundo espera que a igreja seja sem defeito. Porque foi um Cordeiro, Jesus Cristo sem defeito, que tirou o pecado do mundo. É a igreja sem defeito nesse sentido de alguém, de uma comunidade de regenerados que busca viver segundo a palavra de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é uma igreja que se curva ao mundanismo. Acho que os irmãos, pela primeira vez, ouvem dos meus lábios esta palavra. E quero dizer o que é que estou dizendo por mundanismo. Mundanismo é o estilo de vida do mundo, o estilo de vida que não deveria caracterizar aqueles que são santos, chamados para a santidade e aceitar o tal desafio. Eu poderia elencar várias marcas do mundo. Eu vou mencionar algumas. Para reflexão minha, sua, de cada um de nós, para ver se estamos sendo mundanos ou não. Um valor mundano é o valor da competição. Competição se revela assim: eu tenho que chegar na frente. E chegar na frente não importa se para tanto eu tenho que pisar, cotovelar, esbofetear. Eu tenho que chegar na frente. Esse é um valor mundano. Não pode ser o nosso valor. Porque a nossa vida, nós não vivemos na igreja. Nós vivemos a partir da igreja. Aqui na igreja passamos alguns minutos por semana, algumas horas por mês, se somos bastante assíduos, mas a nossa vida não acontece aqui. É onde ela acontece que devemos não ser mundanos, nos comportando como os homens todos se comportam no campo da competição. Ser mundano é ser consumista. E aqui não fala apenas em consumir, mas tornar o consumir o alvo da vida. O consumismo tem uma matriz, que é o dinheiro, e uma finalidade, que é o dinheiro. Mas se torna um ídolo, um Deus. Nos faz conhecidos por aquilo que nós consumimos. Nós não somos cidadãos, somos consumidores. Essa é uma das mais dramáticas manifestações do mundanismo. Não deve ser a nossa prática.
O mundo, por exemplo, se caracteriza pela autossuficiência. Nós podemos pela tecnologia, nós podemos pela economia, nós podemos pela ciência, nós podemos pela ideologia. E as pessoas arrotam a sua suficiência. E quanto mais nós crescemos em conhecimento, e temos, graças a Deus, crescido muito em conhecimento, nós vamos achando que nós somos autossuficientes, fora e dentro da igreja. Menciono como uma outra, teríamos tantas manifestações do mundanismo, o desinteresse pelas pessoas. É um dos dramas mais trágicos da chamada civilização contemporânea. É uma marca terrível do nosso mundanismo de hoje. Nós não prestamos atenção às pessoas, às suas necessidades, aos seus interesses. Na verdade, elas não nos interessam. É este mundanismo do qual nós temos que nos santificar. Isto é, nos afastar, nos desconsagrar a Ele e nos consagrarmos, não ao modo do mundo pensar, desse presente século da palavra do apóstolo Paulo, mas no modo de Deus pensar, segundo Jesus Cristo. Como fazemos isto? Uma igreja, segundo esse retrato que o apóstolo Paulo nos traçou aqui, é uma igreja que segue os passos de Jesus em relação à própria igreja. Ele amou a igreja, e amou a tal ponto a igreja, de se entregar a si mesmo por ela. Eu sou apreciador do jornalismo mundial e tenho lido jornais de vários países do mundo. Tem um jornal muito interessante, de modo digital, que ele colocou um artiguete sobre uma prática de uma universidade norte-americana, num certo campo, e abrindo ali os diálogos, eu observei que a unanimidade daqueles diálogos batia mais ou menos na seguinte tecla: a ideia de que há uma Bíblia, dita palavra de Deus, algumas pessoas seguindo a ela, é absurda. A ideia de que existe uma graça que salva, eu estou dizendo o que eu li, não estou inventando, uma graça que salva, como se nós estivéssemos perdidos e precisávamos ser salvos, é uma coisa medieval que devia ser completamente afastada da mente humana. Fiquei lendo com o queixo completamente caído, observando a inteireza, a magnitude da autossuficiência humana. A ideia de que alguém ame o outro desinteressadamente é inaceitada. Algum interesse deve haver. Essa ideia é presente nos vários comentários nesta reportagem que eu li sobre a Universidade Norte-Americana, e eu fiquei pensando o seguinte: este é o mundanismo que deve, de fato, concentrar as nossas atenções e os nossos esforços apologéticos e de oração. Assim, então, como Jesus amou a igreja, nós somos chamados a amar as pessoas deste mundo. Nós amamos os nossos amigos, nós amamos aqueles que nos amam. Isso é mundanismo. Jesus não amou apenas o Pai, Jesus não amou apenas os seus discípulos, Ele amou a sua igreja. Isso me inclui, isso inclui você. Jesus nos amou. Mas nós merecemos esse amor?
Nós sabemos que não. Não somos amados por nosso merecimento, por nossa bondade. Ao contrário, somos amados por causa de nossa maldade, de nossa ignomínia, de nossa indignidade. A quem nós queremos amar? Nós queremos amar as pessoas perfeitas, as pessoas certinhas, as pessoas que creem como nós, que se comportam como nós. Nós queremos amar aqueles cujos comportamentos nós aprovamos. Nós temos que pensar nisso como igreja. Isso é um valor do mundo. Porque um valor de Jesus Cristo é amar todos aqueles que precisam. Não importa se são, entre aspas, perfeitos ou não, bonitinhos ou feinhos, agradáveis ou mal cheirosos, arrogantes ou simpáticos, humildes ou vaidosos. É mais fácil a gente se fechar e amarmos uns aos outros, mas nem todos também, que ninguém é de ferro, não é? Eu tenho pensado grandemente sobre isso, em nossa capacidade de, por exemplo, nos comportar tão somente como o mundo se comporta em termos de intolerância nos vários campos da experiência humana. É um desafio, meus irmãos. Mas ainda, nós lemos no texto bíblico que Jesus Cristo, tendo amado a igreja, fê-lo para apresentar-se a Ele mesmo. A igreja precisa, podemos aplicar isto, se apresentar a Cristo. Nós vivemos num tempo, e será mais agudo daqui para frente, em que a tensão com o Estado será cada vez maior. Porque o Estado não somente satisfeito em nos surrupiar o dinheiro por meio de impostos, usados para fins os mais vis possível, também se arvora no direito de legislar os nossos assuntos. Esse é um tema da maior candência, da maior urgência, para o qual nós temos que estar muito bem preparados, não repetindo palavras de efeito, mas pensando em nossa tarefa, porque a nossa tarefa é nos apresentar a Cristo. Nós somos criações do amor de Deus, em Cristo revelado. É a esse Cristo que nos revela, nós devemos nos apresentar como igreja. Eu termino como talvez devesse ter começado. Quando pensamos em igreja, podemos pensar na igreja invisível. Por exemplo, a igreja de todos os tempos, aquela comunhão de pessoas ao longo da história e dos lugares que se conheceram ou que não se conheceram. Podemos pensar na religião cristã como igreja, incluídas todas as denominações. Podemos pensar numa denominação, seja católica, seja metodista, seja batista. Podemos pensar na igreja como uma comunidade. E as definições que ouvimos aqui, todas de acordo com a história do pensamento batista. Todos os pensamentos aqui exarados falando de igreja como comunidade. A definição clássica dos batistas, desde 1509, é que a igreja é a comunidade voluntária dos regenerados. Implica, portanto, num certo lugar, num certo espaço, num certo tempo. Eu quero então me deter neste ponto para nós então concluirmos. Se a igreja é a comunidade dos regenerados, entendido como regenerado, não aquele que se auto-regenerou,
mas aquele que foi gerado de novo pelo poder do Espírito Santo, como diz Paulo aqui então, simbolizado pelo lavar das águas, é o termo que o apóstolo Paulo usa para a remissão dos pecados, é o termo que Pedro usa. O que esperar então desses regenerados? Primeiro, que seja de fato regenerado. É um começo que nos coloca um tremendo desafio. Sou eu realmente regenerado? Ou eu me acostumei aqui há 30, 20, 50 anos na igreja, aprendi a cultura religiosa, a cultura bíblica. Há muitos anos, lá no Paraná, onde nós vivíamos, apareceu um espertalhão lá em casa. Esse espertalhão queria dinheiro. E a gente sempre está preparado para esses espertalhões e logo percebe que é um espertalhão. No entanto, este enganou o meu pai. Eu era menino, só observando. Orava de uma maneira perfeita. Citava a Bíblia de maneira completa. Tudo para tirar dinheiro dos incautos. Ou seja, nós podemos aprender a cultura bíblica, a cultura batista, a cultura religiosa, até as palavras da regeneração, sem os sermos. Então, se você faz parte de uma comunidade de regenerados, a primeira coisa é ser de fato gerado de novo. Se no alto gerou a você mesmo, repito, você foi gerado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Se você faz parte de uma comunidade de regenerados, você precisa se empenhar contra a sua vontade, contra o seu natural egoísmo, a amar. Que profundidade que eu estou dizendo, não é? Mas nós falhamos nas coisas mais simples, porque as coisas mais simples são as coisas mais difíceis. Nós falhamos naquilo que nós dizemos fazer, naquilo que dizemos que nos caracteriza. Nós temos que fazer uma avaliação de nossa regeneração e fazer uma avaliação do nosso amor. E se somos uma comunidade de regenerados, nós precisamos nos santificar. Não permitir que os valores do mundo, seja a competição, o consumismo, a aparência como um valor maior, a autossuficiência, o desinteresse pelas pessoas, sejam também os nossos valores. E mais ainda, se nós somos uma comunidade de regenerados, nós devemos nos apresentar a Cristo. Eu penso aqui, eles que serviram aqui as Forças Armadas entenderão melhor do que eu, que nunca tive esse privilégio de entender isto. É apresentar-se para o trabalho. Diríamos, na linguagem bem leiga, não sei se usa esse termo realmente nas Forças Armadas, bater continência ao seu superior. Acho que essa é a ideia do apresentar-se a Cristo. Só que Cristo não é um general, não é um coronel, um almirante ou um comandante. Jesus é o nosso pastor. Meus irmãos, isso quer dizer o seguinte: eu posso caminhar pela vida do jeito que eu quiser, mas eu posso ser pastoreado por Jesus. Eu tenho que me perguntar: eu tenho me permitido ser pastoreado por Jesus? Ou eu mesmo sou o meu próprio pastor? Eu sei o que é bom, o que é certo, eu faço. Tem inteligência, Deus me deu. Ou eu oro assim: ó Jesus, como cantamos, vem me dirigir. Nós nos apresentamos a esse Jesus, nosso pastor, e também o nosso modelo. Modelo a ser imitado. Olhamos para Jesus nos seus ensinos, nas suas atitudes, nas suas reações, aquele da Bíblia, dos Evangelhos. E nós temos imitado a Jesus.
Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus, como eu sou de Deus. As pessoas que convivem conosco podem nos imitar, e se nos imitarem, vão imitar a Deus, porque nós o imitamos, ou vão nos imitar a nós mesmos que imitamos a outros? Recentemente, vocês leram uma reportagem de uma mulher, senhora ou senhorita, não sei, chamada Lady Gaga. Não sei se essa é a pronúncia do nome dela, não sou versado nesses assuntos do popstar mundo. Ela diz que fundou a sua própria religião. E ela junta um monte de coisa aqui e ali, diz que essa é a sua religião e tem seguidores. Seguidores de Lady Gaga ou Gaga, não sei como é que é. Acho que Gaga ficaria melhor. No meu site, eu publiquei uma vez uma pequena matéria sobre Justin Bieber. Já mencionei isso daqui. No qual eu achava muito interessante que um garoto de 16 anos já tinha uma biografia. E a partir então de mecanismos de pesquisa, dezenas de pessoas entraram no meu site e postaram comentários elogiosos, oferecitivos a Justin Bieber. Vem na minha cidade tocar aqui, fica na minha casa. O mundo irreal, o mundo da fantasia. Mas são modelos que são seguidos. Quando um cantor ou um jogador de futebol corta um cabelo de um jeito, já fazem premeditadamente qual cabelo vai provocar mais mídia. As pessoas imitam. Ok? Nada contra ter um cabelo A ou B dessa cor, daquela cor. Isso não tem nenhuma importância. Eu quero dizer que essas pessoas não imitam a Jesus. E são imitadas. Essa imitação não reflete quem é Jesus. Mas quem me imita, eu vou me colocar na história. Quem me imita, imita a Jesus porque eu imito a Jesus. Ou não me imita, não imita Jesus porque eu não imito Jesus. Me confundi, mas vamos entender o que eu quero dizer. Este é o ponto. Não, ninguém me imite, porque eu sou falho, o que é verdade. Ninguém diz que você é perfeito. Mas todos esperamos que você imite a Jesus. Para quem imitar a você, por tabela, imita a Jesus. É isso que Paulo diz. Podem me imitar. Olhem para mim, me imitem. Porque eu só quero imitar a um, eu quero imitar a Jesus. É disso que o mundo precisa, meus irmãos. E quando o mundo pode nos imitar, vai ver a glória de Deus. Mas quando nós não imitarmos a Jesus, vão nos imitar e não vão ver a glória de Deus. Esse é o nosso pecado. Além de ser o nosso pastor, o nosso modelo, Jesus é o nosso Senhor. Essa palavra no mundo contemporâneo está absolutamente abolida. Alguém que propôs, inclusive, fazer uma tradução da Bíblia em que não aparecesse a palavra Senhor. Porque Senhor indica uma visão medieval de alguém que controlava todas as pessoas, e Deus não pode ser desse modo. Eu lamento muito, isso não é medieval. Deus é o Senhor da história, das vidas, queiramos nós ou não. Achemos a ideia simpática ou antipática, Deus é Senhor. E feliz é aquele que tem a Deus como Senhor, como feliz aquela nação que tem a Deus como Senhor, porque tudo aquilo que Deus propõe para nós é só coisa boa. Mas, no entanto, não é isso que por vezes nós vemos, e às vezes entramos na mesma dimensão, tocando no mesmo diapasão. Se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que obedecer. Não tem outra palavra mais simpática, menos simpática, mais correta. Esta é a palavra.
Jesus, se Ele é o meu Senhor, é para ser obedecido. Se Ele é meu pastor, é para me guiar. Se é o meu modelo, é para eu o imitar. E se Ele é meu Senhor, é para eu obedecê-lo. Palavras que estão na Bíblia. Essa canção que vamos entoar agora é um tremendo desafio que Jorge Heder, recentemente falecido, nos traz. E eu termino a minha mensagem com uma pergunta: como nós vamos impactar o mundo? Qual é a meta da sua vida? Se dar bem, falando bem claramente, ou impactar o mundo com a graça de Jesus através da igreja? Vamos colocar em pé, vamos cantar então como nossa dedicação. Quando ouvi uma mensagem destas, um de nossos irmãos já falecido me abordava à saída do culto e perguntava: muito bem, Israel, como é que eu faço isso? Eu lhe devolvo a pergunta. Você ouviu esse desafio sobre o ser igreja segundo o coração de Deus, conforme lemos no apóstolo Paulo. Como é que você faz isso?
Ó Deus, nós te rogamos que tu nos abençoes a ser esta igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Dá-nos, Senhor, coragem. Dá-nos, Senhor, visão. Dá-nos, Senhor, confiança em Ti, para levarmos adiante a Tua graça, a Tua mensagem de que o Teu Filho Jesus Cristo é o Senhor, para a Tua glória. Que então o Teu amor de Pai nos capacite, que a Tua graça de Filho nos instrua e que o Teu poder de Espírito Santo nos fortaleça para sermos uma igreja presente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Todos podem, por favor, se assentar.